Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Componentes.design. Na aula de hoje veremos sobre botão. Eu sou o William Matiola, serei seu instrutor nessa aula. Lembrando que é uma aula exclusiva, então se você está assistindo pelo site ou YouTube de forma gratuita, serão apenas alguns minutos, e aí você pode fazer a aquisição da aula completa, que contempla também a parte prática de criando botões no Figma, como componentes, por um preço super barato, super acessível. E vamos lá, sem enrolação, vamos direto ao ponto para a aula sobre botões. Começando com definição, que é muito simples, né? Botão, eu fiz um artigo uma vez que ficou até famoso na época, é um artigo que tem muitos anos, definindo botão, e eu sempre falo que botão eu acho que é o elemento de interface mais comum em qualquer interface. Dificilmente uma interface não vai ter um botão. Então, botões eles acionam algum tipo de ação, como adicionar algo ao carrinho, submeter um formulário ou baixar alguma coisa. Ele é a nossa interface com as ações de um aplicativo ou sistema. Sobre a anatomia do botão, geralmente é composto por apenas dois itens, que seria o quê? O texto, né, que a gente chama de título ou label, o ícone, que ele pode ser opcional, não precisa existir um ícone no botão, e o container. Então, os dois itens é container e texto, tá? E aí, claro, vão ter as outras definições de padding, de espaço entre elementos, de round corners, né, que faz ele ficar quadrado ou redondo, e assim por diante. Mas, de maneira geral, em relação a itens, é container e label, tá? Ou texto. A gente tem vários estados para os botões, então é uma coisa bem interessante de a gente ter atenção aqui, que quando a gente faz um botão em uma interface, a gente tem que também desenhar todos os estados desse nosso botão. Se a gente não desenha os estados do nosso botão, a gente passa a responsabilidade para o desenvolvedor. E nem sempre o desenvolvedor vai seguir a mesma linha de design que a gente possui, tá? Então é nossa responsabilidade criar esses estados. E um botão ele geralmente terá esses estados aqui. O estado normal, que é o estado que a gente geralmente vê ele. A gente tem o estado de hover, que é quando a gente passa o mouse em cima, né, o cursor em cima, e ele vai indicar que aquele botão ele é clicável. A gente tem o estado de focus, que é quando o botão ele está selecionado, e aí você vai geralmente ver esse estado quando você começa a navegar pelo teclado, que é muito importante também para acessibilidade, para mostrar para alguém aonde que ela está na interface. A gente tem o estado de ativo, então é o estado de quando o botão está sendo clicado. Quando você clica e segura, você vai ver esse estado geralmente acontecer. A gente tem o estado de loading, que é quando indica um progresso diretamente no botão. E aí a gente usa geralmente um outro componente chamado spinner, que é esse ícone que você está vendo aí no botão. E esse estado ele pode ser utilizado, por exemplo, num botão de submissão de formulários, né, que você quer indicar o progresso diretamente no botão. Ou upload de documentos, né, que você vai mostrar ali o progresso daquele upload. Então há várias maneiras de compor esse botão de loading. E o último estado é o estado de disabled, e aí eu trouxe dois exemplos, porque a gente pode ou utilizar o botão normal com 50% de opacidade ou mais opacidade, ou a gente pode alterar a cor desse botão para cinza, que geralmente é a cor associada a coisas que estão desativadas, indisponíveis, tá certo? E a gente tem diferentes tipos de botões também, tá? Eu trouxe 4 deles aqui, mas com certeza há diversos outros estilos, né? Outros tipos. Mas geralmente a gente tem o botão primário, que é o que vai ter a ação principal, tá? Ele é geralmente mais destacado. Aí a gente tem um outro tipo de botão que é o outline, que ele é essa versão com uma borda e um fundo geralmente branco ou sem fundo, e ele pode ser utilizado como ação secundária quando você vai criar um button group, por exemplo, que é um outro componente que a gente vai falar em uma outra aula. A gente tem o botão de link, e aí a gente começa, pô, mas é um link ou é um botão? Ele tem essa característica visual de parecer o link, mas ele preserva as dimensões de um botão. Tá? Ele pode ser usado como ação secundária dentro de um button group também. E a gente tem o botão de ícone, que a gente pode ou ser um botão simples, que vai ser só uma ação, como por exemplo esse que vai abrir o menu, ou ele pode ser um FAB, que a gente chama de Float Action Button, que é o botão de ação flutuante, que ele geralmente fica no canto superior direito, aliás, o canto inferior direito, e ele vai te dar a possibilidade de outras ações dentro de um mesmo botão, tá? É um padrão de interface também que vem sendo utilizado desde que foi introduzido pelo Material Design. Sobre tamanhos, tá? Tamanhos é um negócio bem relativo, cada
empresa, cada